A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou Itamar Vargas, presbítero e aluno da Escola Bíblica Dominical. Estamos começando o nosso quarto trimestre de 2022, nesse domingo, dia 2 de outubro. E as lições deste quarto trimestre têm o tema A Justiça Divina. A preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. A abordagem deste trimestre é especificamente sobre o livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel foi aquele que ficou, entre os seus conterrâneos quando Judá foi invadida pelo exército inimigo, e o profeta Ezequiel, ele ficou entre o povo, ele preferiu ficar entre o povo. Então, ele é um dos profetas que profetizou durante o cativeiro de Judá. Então, um convite, para a leitura. Nesse trimestre, lermos todo o livro do profeta Ezequiel. Antes de começarmos a lição de hoje, eu quero desejar a todos os alunos e professores da Escola Bíblica Dominical do nosso distrito aqui de Canoas, como também de todo o Brasil, porque nesse domingo, dia 2 de outubro, os brasileiros irão às urnas para escolherem os seus representantes. E como obreiro e professor da Escola Bíblica Dominical, preciso aqui passar uma importante recomendação. Escolha os seus candidatos. Nós temos aí a escolha de deputados federais, estaduais, senadores, governadores e presidente da República. Serão 5 votos que você vai depositar naquelas pessoas, naqueles candidatos que representarão você e a comunidade que você pertence lá no parlamento, como também no executivo estadual e no executivo federal. Uma boa dica para nós que somos cristãos: escolha aqueles candidatos que defendem Deus, a família e a liberdade. Uma recomendação para todos os nossos alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. A todos, uma ótima eleição, um ótimo domingo de eleições. Vamos abordar, começando na nossa primeira lição deste quarto trimestre, como falamos, iremos abordar sobre o livro do profeta Ezequiel. A lição de número 1 deste domingo, dia 2 de outubro, tem como tema Ezequiel, o atalaia de Deus. O texto áureo está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9 e versículo 16. Diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. A nossa verdade prática diz que, além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como também as boas novas do Evangelho. O nosso texto bíblico básico, nossa leitura bíblica em classe está justamente no terceiro livro, ou no terceiro capítulo do profeta Ezequiel, versículos 16 até o 21 e também o versículo 27. Acompanhe comigo, se tu puderes, livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 21 e depois o versículo 27. Diz assim o sagrado livro, a Bíblia Sagrada: E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio,
Para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá. E suas justiças que praticar ou que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que ele não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Versículo 27. Mas, quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás, assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Bom, essa lição vai abordar sobre o tema Ezequiel, o atalaia de Deus. A introdução diz assim: as 13 lições do presente trimestre foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel. Por que é importante o livro ou o estudo deste livro nos dias de hoje? Por que é importante? Primeiro, porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania divina em nossas vidas e também a soberania de Deus na vida das nações. Segundo, porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. A presente lição trata da responsabilidade dos atalaias constituídos por Deus ontem e hoje. Quem será que são estes atalaias nos dias de hoje? Estes atalaias são todos aqueles que têm recebido de Deus a responsabilidade de anunciar as verdades de Deus à humanidade. Por isso o apóstolo São Paulo disse: ai de mim se não anunciar o evangelho. O primeiro ponto dessa lição fala sobre o livro do profeta Ezequiel. É uma pequena abordagem sobre o livro deste profeta que profetizou durante 22 anos. Veja bem, o livro do profeta Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica das Escrituras e pode ser dividido em 3 partes principais. A primeira delas, do capítulo 1 ao capítulo 24, a segunda, do capítulo 25 ao capítulo 32, e a terceira, do capítulo 33 ao capítulo 48. A primeira parte deste primeiro ponto diz assim: essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém, antes da destruição do templo, e ocupa, logicamente, os primeiros 24 capítulos do livro do profeta Ezequiel. Nessa parte está a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel. Está lá no capítulo 1, né, do 1 ao 3º versículo. Quando recebeu a visão de Deus, da glória de Deus, melhor dizendo, os discursos dessa primeira parte do livro são predominantemente de ameaças e juízos contra a prostituição e também contra a idolatria do povo. A mensagem traz também uma série de advertências aos falsos profetas, aos reis de Judá e também aos sacerdotes. A primeira parte. A segunda parte, depois dos pronunciamentos de juízo contra Judá e Israel, os oráculos divinos são direcionados contra as nações vizinhas. São elas Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e também o Egito. Isso revela que o Senhor Deus não é somente Deus de Israel, mas também Deus de todas as nações. Ele é soberano em todo o universo. Portanto, como falamos, nesse domingo é um dia de decisão dos brasileiros, um dia de eleição.
Mas é importante nós ressaltarmos que Deus é Senhor das nações, não somente de Israel, mas também do Brasil. E a vontade soberana de Deus vai se realizar nestas eleições. Nós podemos ficar tranquilos em relação a isso. A terceira parte do livro do profeta Ezequiel começa com a notícia da queda de Jerusalém. Os oráculos dos capítulos 33 a 39 falam do retorno dos judeus de todas as partes do mundo à terra de seus antepassados, incluindo a visão do Vale de Ossos Secos, tão mencionada pelos pregadores. São profecias sobre a restauração nacional de Israel, que se cumprem também na atualidade. E sobre a regeneração espiritual de toda a casa de Israel. Bom, as profecias dos capítulos 38 e 39 falam da invasão e derrota de Gog e seu bando à Terra Santa. O livro de Ezequiel termina com a visão do novo templo e da redenção para Israel e toda a humanidade como resposta à primeira visão do profeta do capítulo 40 ao 48. Bom, o livro do profeta Ezequiel é um livro de difícil interpretação. É importante nós termos isso em mente. Apenas de difícil interpretação, não de impossível interpretação. Mas o livro do profeta Ezequiel traz a missão primordial desse profeta que ficou em Judá. Ele não foi levado, nem na primeira, e nem na segunda, e nem na terceira leva. Ele permaneceu, ele preferiu ficar no meio do seu povo. Mesmo com terra arrasada, o exército inimigo que havia invadido e levado cativo, na primeira leva foram os jovens, os jovens mais novos que estavam aí na melhor idade, entre eles Daniel, Azarias, Misael, a gente costuma dizer que eram os 4 jovens, os 3 jovens da fornalha e aquele jovem que foi jogado na cova dos leões. Esta primeira leva foram levados pelo exército de Nabucodonosor, todos os jovens, os mais inteligentes, de Judá. Ezequiel preferiu ficar na sua terra, E durante o período em que Judá havia sido assolada pelo exército inimigo, os nobres foram levados, os jovens, os mais ilustres de Judá foram levados cativos. Ezequiel preferiu ficar em Judá, sofrendo juntamente com aqueles que ficaram, os mais velhos, mas ele tinha uma missão importante que era profetizar, como atalaia de Deus, profetizar para o povo de Judá. Vamos ao segundo ponto dessa lição. Algumas informações sobre o profeta Ezequiel. As poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequiel estão nos relatos entrelaçados nas profecias registradas no livro. Ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. A sua identidade, seu nome hebraico é Ezequiel, fortalecido por Deus. Significa, fortalecido por Deus. E não aparece nos relatos dos reis e também nem no livro de Crônicas. O pouco que se sabe a respeito dele é o que lemos no livro que leva o seu próprio nome. São alguns detalhes de sua vida pessoal, e esses fatos aparecem para ilustrar a situação exílica de seus compatriotas na Babilônia. Ele viveu entre os exilados na Babilônia. Ezequiel, capítulo 8, versículo 1, e lá no capítulo 20 e versículo 1. E iniciou o seu ministério ali no cativeiro. Bom, como falamos, foram levados a primeira leva, a segunda leva, e Ezequiel foi levado numa dessas levas, numa das últimas levas, ele foi levado cativo para a Babilônia. Quando completou 30 anos de idade, no 30º ano,
né? Não se sabe a data exata do fim de seu ministério, mas com base nos dados cronológicos apresentados no livro, sabemos que seu ofício durou em torno de 22 anos. Qual é a procedência do profeta Ezequiel? Ezequiel era de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal. Ele era filho de Buzi. Está lá no seu próprio livro, no capítulo 1 e versículo 3. Ele foi levado para a Babilônia na leva de deportados no ano de 597 a.C., quando o rei Nabucodonosor depôs Joaquim do trono de Jerusalém, levando-o para a Babilônia e pondo Zedequias, seu irmão, em seu lugar. Está lá no livro de 2 Reis, ou de 2 Reis, capítulo 24, versículo 10 ao versículo 17. Daniel estava também entre eles. Daniel estava, enquanto Ezequiel vivia entre os exilados, exercia o seu ministério profético entre o povo, Daniel servia na corte de Nabucodonosor. E Jeremias profetizava em Judá para o povo de Jerusalém. Bom, esta é a segunda parte da nossa lição. Vamos abordar agora a terceira parte desta lição sobre o atalaia que foi o profeta Ezequiel. O significado da palavra atalaia, ela é de origem árabe, at-talat, que significa lugar alto, e a função do atalaia é descrita em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 27, e também em 2 Reis, capítulo 9, versículo 17 até o versículo 20. E melhor ilustrada pela parábola de um militar posto como sentinela em Ezequiel 33, do versículo 2 até o versículo 6. Essas atividades são empregadas no Antigo Testamento aos profetas de maneira metafórica, por causa da responsabilidade da sentinela militar e do profeta de avisar sobre o perigo. Bom, era dado o nome de atalaia ao profeta porque ele tinha a função, né, como um militar, né, de avisar o povo dos perigos iminentes que estavam para acontecer. No terceiro ponto ainda, sobre o atalaia, o fim dos 7 dias, está lá no versículo 16. O profeta se refere à primeira visão com a qual inaugura o seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo 1, a visão da glória de Deus. Há uma mudança brusca do gênero literário apocalíptico nessa visão da carruagem, né, para o estilo típico dos profetas. Veio a mim a palavra do Senhor. Ao introduzir o seu chamado para ser atalaia, ao fim dos 7 dias deve ser o tempo que ele esperou para recuperar suas forças depois do impacto da visão da glória de Deus. Agora a expressão filho do homem, lá no versículo 17, primeira parte. Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como filho do homem. Em hebraico, Ben Adam aparece 93 vezes ao longo do livro e 6 vezes somente no capítulo 3. Nenhum outro profeta recebe esse título. E isso faz lembrar a natureza humana, fragilizada e pecadora, ao passo que Deus é o Senhor da glória. Somente o Senhor Jesus usava esse título, filho do homem, se referindo a si mesmo, nos 4 evangelhos, a partir de Mateus, capítulo 8 e versículo 20. O título vem acompanhado de artigo, pois Jesus é o Filho de Deus e, ao mesmo tempo, o Filho do Homem, Romanos 1, do 1º versículo até o versículo 4. Adão é o cabeça da humanidade pecadora e Jesus é o cabeça da humanidade redimida. Todos os que creem em Jesus Cristo recebem vida eterna. Bom, falamos que o profeta Ezequiel recebe, né, a mensagem de Deus, chamando ele de Filho do Homem. Jesus também teve
este título, Filho do Homem, né? Falando sobre a humanidade de Jesus. E quando Deus fala com o profeta Ezequiel, chamando ele de Filho do Homem, está falando da natureza humana que era Ezequiel, né? Bom, lá no ponto 4 do terceiro ponto, o atalaia sobre a casa de Israel. Qual era, então, a sua função? Deus sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio continuariam na sua rebelião. Assim, Ezequiel foi constituído por Deus como atalaia para profetizar aos filhos de Israel. Ele não esperava resultado da sua pregação. Ele não esperava que fosse reconhecido pelas pessoas. Seu propósito era advertir os filhos de Israel, pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Bom, o quarto ponto, né, chegando aí quase no final dessa lição, fala sobre a responsabilidade do atalaia. A responsabilidade de Ezequiel como profeta e como atalaia sobre a casa de Israel se assemelha à nossa responsabilidade como cristão, na qualidade de mensageiro das boas novas do Evangelho de Cristo. O discurso de Ezequiel alcança não somente justos e injustos, assim como também a nossa missão como atalaia, né? A responsabilidade do cristão, qual é ela? São duas as responsabilidades principais do cristão. Primeiro, anunciar o evangelho ao pecador e segundo, se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Importante, né? Se o atalaia não avisar o ímpio sobre o seu mau caminho e o perigo em que ele se encontra, certamente o ímpio vai perecer e o mensageiro será cobrado diante de Deus. Versículo 18. E também Ezequiel, capítulo 33, versículo 8. Escreveu o apóstolo Paulo: e ai de mim, se não anunciar o evangelho. É o nosso texto áureo desse domingo. Também é dever do justo perseverar até o fim, porque se ele ceder, a sua justiça não será levada em conta. Conforme ensina o Novo Testamento, Mateus 24, versículo 13, João 17, 12, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 até o 22. A responsabilidade do ímpio. Quando anunciamos o evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele dia. É isso mesmo. Deus disse a Ezequiel: quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe. A expressão usada pelo Senhor Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus, capítulo 11 e versículo 15. Em passagens paralelas, Mateus 7,16, Lucas 14, verso 15, e também em Apocalipse 13, verso 9, é uma fraseologia similar que vem de Ezequiel. Isso significa que Deus é a fonte da profecia de Ezequiel e também dos evangelhos ou do evangelho que nós pregamos. Terceiro ponto desse terceiro capítulo, a extensão da nossa responsabilidade. Qual é a extensão, então, da nossa responsabilidade como atalaias nos dias de hoje? Quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado. Esse mesmo princípio, na fé cristã, significa que temos responsabilidade diante de Deus por aquele irmão ou por aquela irmã que estão se esfriando na fé ou se afastaram dos cultos, principalmente nesta época de isolamento social. E isso pode levá-los ao completo desvio da sua fé. É nosso dever cuidar uns dos outros na igreja. A nossa preocupação não é somente com o pecador ignorante, mas também com as ovelhas do rebanho do Senhor que se desgarram do rebanho do bom pastor. Lucas capítulo 13, versículo 4 até o 6. Conclusão desta primeira lição deste terceiro trimestre de 2022. O nosso compromisso diante de Deus
é pregar o evangelho e não converter as pessoas, pois quem as converte é o Espírito Santo. O Senhor Jesus mandou-nos pregar a sua palavra. Como Deus falou ao profeta, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Continuemos anunciando a mensagem do Evangelho de Jesus. É o que devemos fazer com oração e guiados pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe os professores, abençoe os alunos e todo o rebanho do Senhor. A Igreja de Jesus, eu e você somos atalaias de Deus nesta última hora, não somente para o pecador, como também para o rebanho do Senhor. Oremos, nos consagremos, e estejamos sempre dispostos e em prontidão para ser usados pelo Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua amada igreja. Tenhamos um ótimo domingo e até domingo que vem, na nossa segunda lição da Escola Bíblica Dominical, Querendo Deus. E o tema de casa é a leitura do livro do profeta Ezequiel. Somos atalaias do Senhor Jesus. Cumpramos fielmente com a nossa obrigação. Deus abençoe a todos vocês.